Hoje é uma terça-feira. São 19 horas e 30 minutos. É hora quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, falando sobre saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Aqui nós celebramos saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercurio. Eu tenho uma clínica médica que cuida de doentes com transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações que compõem nosso esqueleto. E o acento principal, eu sempre repito aqui, o acento principal dessas doenças é dor e incapacidade física progressiva. Então, para um doente que tem transtorno musculoesquelético, eles, em geral, estão numa cruel jornada de piora do quadro clínico, com mais dores e mais incapacidade física. É disso que nós cuidamos. Então, minha clínica, posso te dizer, que é uma clínica de dor, porque dificilmente lá chegam pacientes sem dores, né? Para como exceção, né? Eu atendi 2 meninas gêmeas que foram lá por escoliose. As 2 irmãs, com 11 anos, foram lá por escoliose. Escoliose dá um desvio muito grande na coluna, muitas vezes, e é indolor. Quer dizer, os pacientes não se queixam de dor, só das deformidades, né? Desnivela os ombros, a cintura, os quadris, entende? Então, para as meninas é cruel, né? Porque a linha da cintura fica prejudicada, a horizontalidade dos seios fica prejudicada, entendeu? Então, mas a minha clínica, na grande, a imensa maioria dos pacientes que vão lá, são pacientes que vão lá por causa de dores, entende? Eles sempre dizem, eu vim aqui para você tirar essa dor, que eu não aguento mais, entende? Em geral é isso, entende? São pacientes difíceis, né? Eles já passaram por muitos serviços médicos, têm um desencanto pela ciência médica, porque buscam alívio em cada porta que batem, mas não conseguem esse tão sonhado alívio, ou seja, menos dor e menos incapacidade física. E muitas vezes, hoje mesmo, de pacientes que tomam remédios para dor fortíssimos, né? Opioides, que são os primos irmãos da morfina, e dizem, não adianta nada, eu tomo esses remédios, para mim não faz nada, entende? Não faz nada, a dor não vai embora, entende? Então, as dores do transtorno musculoesquelético, também sempre repito aqui, né? Pode ser dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nos cotovelos ou nos punhos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então, em qualquer lugar ela pode acontecer. E muitas vezes, essas dores são dores referidas. Elas enganam muito o próprio médico, entende? Quantas vezes atendi pacientes que dão entrada na minha clínica com uma tremenda dor de joelho e não tem nada no joelho. O joelho está absolutamente normal. É uma dor referida por uma dor ciática, que é aquele nervo ciático que nasce aos pares nos últimos espaços intervertebrais da nossa coluna lombar e se irradiam pelas pernas, sendo sensitivo e motores, dando origem à sensibilidade e ao movimento das pernas, e à força muscular. Entenderam? Então, para fazer esses diagnósticos, entende? A finalidade maior da medicina é fazer diagnósticos. O que é o diagnóstico? É a cara da doença. Que doença é essa? Entende? Porque se eu não sei que doença é essa, como eu vou propor um tratamento? Não é? Como eu vou propor um tratamento
de um mal desconhecido. É claro que, em alguns casos, às vezes, o paciente está com uma dor terrível. Então a gente dá um analgésico mais forte, pelo menos para a gente poder examinar melhor, para a gente ouvir a história dele, para que ele possa, às vezes, até se submeter a um exame de diagnóstico por imagem, entende? Porque às vezes o paciente não pode nem se mexer, ele está numa crise. Hoje mesmo atendi também uma pessoa que diz: eu fiquei travado, fui levantar do carro, fui sair do carro e fiquei travado. Eles usam essa expressão, né? Fiquei travado, entende? É aquela história que a pessoa fica numa posição, dá uma dor tão ruim, tão forte, que ele não se mexe mais, ele fica naquilo que está. Então, ele pede para ninguém mexer com ele, entende? Então é assim. Para fazer o diagnóstico correto, né, nós temos que usar vários raciocínios. Né? É óbvio que, como médico, né, o meu raciocínio é o raciocínio científico, entende? Mas vejam vocês, o raciocínio científico não é dono de toda a verdade, entende? E a ciência médica ainda é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas, entende? Por isso que nós médicos evitamos pronunciar a palavra cura, né? Nós preferimos a expressão resultado satisfatório, entende? E não usamos a palavra cura. A palavra cura, embora curta, é uma palavra de imensa responsabilidade, entende? Às vezes vocês ouvem isso por aí na mídia, né? Curador, curadores, cura da doença, cura disso, cura daquilo. Ninguém cura ninguém. Quem cura é Deus. O médico é o canal através do qual pode fluir a cura. Entende? Ninguém é curador de ninguém, não se iludam. Entende? Ninguém é curador de ninguém. Se alguém disser eu sou um curador, fuja dele. Entendeu? É um falso profeta. Entenderam? Entendeu? Então eu uso vários raciocínios. Né? O raciocínio científico é a minha escolha. Afinal, eu sou um médico formado pela ciência médica. Né? Mas como ele não é dono da verdade, muitas vezes, eu apelo para outros raciocínios. Né? Existe um raciocínio chamado raciocínio religioso. O raciocínio religioso, ele é muito rico, ele é muito didático, ele ensina muito, entende? Por conta disso, eu busquei sabedoria espiritual em várias crenças religiosas. É claro que não me aprofundei nas religiões, mas eu conheço evangélicos, católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, espíritas, budistas, entende? Porque frequentei inúmeros templos religiosos em busca das respostas, da verdade, entenderam? Mas a própria religião também não é dona da verdade, entenderam? Não é dona da verdade. Mas eu aprendi muito e só posso falar bem das religiões, só posso falar bem, entenderam? Depois tem um raciocínio do bom senso, né? Um raciocínio filosófico, né? É um raciocínio que poderia ser chamado raciocínio do bom senso, né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. É um raciocínio filosófico do bom senso. Penso, logo existo. Vejam vocês. O raciocínio filosófico não diz assim, eu existo, logo penso, não. Ele dá mais importância ao seu pensamento do que ao seu eu físico. Não é? Entenderam? Penso, logo existo, o raciocínio filosófico. Depois tem o raciocínio do bom senso, propriamente dito. Né? Aquela história. Às vezes o juiz que está julgando o caso,
Ele passa por cima da lei usando o bom senso. Usando o bom senso. Entenderam? E tem depois um raciocínio incrível, que é dono de inúmeras respostas. Eu diria que é dono de quase todas as respostas, que se chama intuição. Intuição. Então, o raciocínio intuitivo, né, é o raciocínio do além, né? Não é um raciocínio cerebral, não. É o raciocínio extracerebral. Entende? É a comunicação pai-filho. Entenderam? É a comunicação pai-filho. É o raciocínio intuitivo, onde moram todas as respostas. Por que moram todas as respostas? Porque é a voz de Deus. Entende? Porque é a voz de Deus. Por isso eu chamo a intuição, vou dar um nome à intuição, que vocês estão bem familiarizados com esse nome. A intuição pode ser chamada de Espírito Santo. Entenderam? E eu uso às vezes esse raciocínio. Entende? Só que a intuição é assim, meus caros. Ela tem respostas para tudo. Mas não necessariamente ela dá a resposta na hora. Não. Às vezes ela demora para dar a resposta. Entende? Mas que a resposta vem, vem. Entende? E a resposta da intuição só vem, hein? Se você cultivar o silêncio, o isolamento, a contemplação, a meditação. Entende? É aí que você vai ouvir as respostas da intuição. Entende? Entende? É o isolamento, o silêncio, a contemplação e a meditação. Entende? Nós usamos esse raciocínio também. Entende? Mas o raciocínio maior de todos, o raciocínio incrível que existe e que a grande maioria desconhece, se chama raciocínio espiritual. Não é? Raciocínio espiritual. Mas vejam vocês, hoje eu fiz aqui uma lista, eu não sou autor de todos esses pensamentos que eu vou ler agora, que é uma comparação entre um raciocínio chamado religioso e um raciocínio chamado espiritual. Entenderam? Para vocês terem uma ideia, no espiritual não tem paredes, não tem barreiras, não tem fronteiras. Tudo é infinito. Não tem tempo, tudo é agora. Não tem distância, tudo é aqui. Raciocínio espiritual, não é? Mexe com a nossa cabeça, não estamos acostumados com esse raciocínio. No raciocínio espiritual não tem tempo, então no raciocínio espiritual não tem idade. Entende? Não tem tempo, não tem idade. Se não tem idade, não tem incapacidade. Se não tem incapacidade, não tem sofrimento, não tem dor. Entende? E no raciocínio espiritual, a vida é eterna. Entende? E no raciocínio espiritual, não tem impossível. E se não tem impossível, não tem incurável. Então hoje, eu separei aqui uns pensamentos de vários autores. Eu sou autor de alguns desses pensamentos, mas não de todos. Comparando o que é religiosidade do que é espiritualidade. Porque eu mesmo, durante muito tempo, eu confundia isso, o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Não, são duas coisas muito distintas. Então vou ler algum pensamento de muitos autores, entende? Seres de luz que deram essa lição de sabedoria e eu acabei copiando, né, a sabedoria de muitos autores. Olha, religião são centenas, espiritualidade uma só. Religião é para os que dormem, espiritualidade é para os despertos. Religião é para aqueles que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. Espiritualidade é para aqueles que prestam atenção em sua voz interior. Então a intuição também é chamada de voz interior. É um dos nomes da intuição.
sua voz interior. Vou repetir. Religião é para aqueles que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. Espiritualidade é para aqueles que prestam atenção em sua voz interior, na sua intuição. Né? Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. A religião são regras dogmáticas. A religião é cheia de regras. A espiritualidade é raciocínio e questionamento. A religião ameaça, amedronta. A religião lhe dá paz. A religião ameaça, amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. Religião fala de pecado e culpa. A espiritualidade diz, aprenda com seu erro. A religião reprime tudo e te faz falso. A espiritualidade transcende tudo e te faz verdadeiro. A religião não é Deus, hein? A espiritualidade é Deus. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é construção humana. É uma organização com regras. Pode-se dizer que a religião é uma empresa, com receita e despesa. A espiritualidade é divina, sem regras, é de graça. A religião divide, a espiritualidade agrega. A religião tenta te convencer para que acredites. A espiritualidade abre tua consciência no crer para ver. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta no medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. Religião se ocupa com fazer e ter. Isso é muito marcante, gente. Dificilmente, numa igreja de várias religiões, eles não exaltam o fazer e o ter, ou seja, o alcance dos bens materiais. Entende? Não. A espiritualidade se ocupa com o ser. A religião se ocupa com o ter. A espiritualidade se ocupa com o ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade alimenta o eu, com E maiúsculo, o teu eu divino. A religião precisa de dízimos, ofertas, contribuições. É uma empresa. Tem receita, tem despesa. A espiritualidade é de graça, pela graça de Deus. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião promete glória e paraíso. A espiritualidade não. A espiritualidade nos faz viver no presente, agora, na glória e no paraíso. Religião exalta o passado e o futuro. A espiritualidade exalta o presente. É o agora. É o viver agora. Nem viver o passado e nem viver o futuro. Entende? Quem vive muito no futuro fica sempre ansioso e depressivo. A religião enclausura o nosso pensamento. A espiritualidade liberta a nossa consciência. A religião tenta nos fazer crer na vida eterna. A espiritualidade te faz consciente da vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus dentro de você, já nesta vida, agora, presente. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, não.
Nós somos seres espirituais, passando por uma experiência humana. Então, esses são os pensamentos que eu consegui selecionar para dar a vocês uma diferenciação entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Como disse, frequentei inúmeras religiões, inúmeros credos religiosos, inúmeras doutrinas religiosas, e só posso falar bem delas. Mas religião não é Deus, entende? Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra, entende? Espiritualidade. Eu sempre repito aqui também, você tem um eu físico. Teu eu físico é o teu corpo, teus órgãos, que te dão a vida, funcionam para te dar vida. E o teu eu não físico? É o pensamento, a mente, a consciência, a alma e o espírito. Você, antes de tudo, é espírito. Depois você é alma. Depois você é consciência. Depois você é mente. E depois você é pensamento. Entende? O pensamento é cerebral. Ele morre com o indivíduo. A mente não. Por isso, pensamento é diferente de mente. Embora a medicina use os dois como sinônimos. Não, pensamento é uma coisa, mente é outra. A mente é muito pouco cerebral e muito extracerebral. A consciência, a alma e o espírito são extracerebrais. Então, eu uso todos os raciocínios possíveis e imagináveis para fazer diagnóstico desses pacientes. São pacientes difíceis. E tento buscar inspiração na intuição, em termos de que caminho seguir. Eles são desafiadores, é um desafio, eles querem melhorar, querem ficar bons. Entende? Esses transtornos musculoesqueléticos não maltratam o paciente e levam à morte. Não, não é isso. Não, eles estão vivos e ficam sofrendo o tempo todo, com muitas dores, muita incapacidade física. Entendeu? Eu estou vendo que hoje aqui meu tempo está se esgotando nessa jornada de hoje. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico das doenças musculoesqueléticas, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que dão dores e incapacidade física, e as dores podem ter origem muscular tendinosa, articulares ou nevralgias, em geral por compressão. Entende? Essas são a origem das dores dos transtornos musculoesqueléticos. Eu tenho uma clínica que cuida disso, em São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, número 1470. É bem pertinho do estádio do Morumbi e bem próxima do Hospital Albert Einstein. O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. Vou repetir, todos pedem para repetir. Repita e fala devagar. Meu telefone da minha clínica é 11 3661 4243. O telefone para perguntas, dúvidas, questões e para o WhatsApp também é o 11 97082 8015. Vou repetir. Telefone para dúvidas, questões, mensagem é o 11 97082 8015. Nós somos, antes de tudo, uma clínica de dor. Quem tem dor tem pressa. Então, na nossa agenda, são espaços reservados para emergências. Quem está com muita dor quer resolver logo, quer se consultar logo. Eu não posso me dar ao luxo de dizer, consulta só daqui 3 meses. Não tenho como. Eu tenho que deixar espaços na minha agenda, porque quem tem dor tem pressa. Então, nós temos um telefone para as emergências, que é o 11 9 3014 8888. Emergência 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Só posso desejar que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.